Carlos Drummond de Andrade nasceu em Minas Gerais, a 31 de outubro de 1902, na cidade de Itabira, conhecida como Itabira do Mato Dentro. Confidência do Itabirano. Há alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas. 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito, do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Aos 14 anos, foi matriculado como aluno interno no Colégio Arnaldo da Congregação do Verbo Divino, em Belo Horizonte. Conhece então Afonso Arinos de Melo Franco e Gustavo Capanema, que se tornam seus grandes amigos. Com problemas de saúde, interrompe seus estudos em Belo Horizonte e retorna a Itabira. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Em 1918, foi matriculado no Colégio Interno Anchieta, da Companhia de Jesus, em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Comportava-se, segundo o próprio, como um anjo, e tinha saudades da família. Nas avaliações parciais, denominadas certames literários, alcançava os postos de coronel e general. Seu boletim registra aproveitamento ótimo ou bom em todas as disciplinas. É o primeiro aluno de sua classe. Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro. Que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. No ano seguinte, desentende-se com o professor de língua portuguesa e é expulso por insubordinação mental, o que o afetaria gravemente. A saída brusca do colégio teve influência enorme no desenvolvimento dos meus estudos e de toda a minha vida. Perdi a fé, perdi tempo e, sobretudo, perdi a confiança na justiça dos que me julgavam. Mas ganhei vida e fiz alguns amigos inesquecíveis. Certificados escolares. Do certame literário, neste grande educandário, o nosso aluno mineiro, pacato, aplicado, ordeiro, sai louvado com justiça por ter galgado na liça este sonhado europeu, o posto de coronel em francês, inglês, latim. Que Deus o conserve assim. Em literário certame, após rigoroso exame, escrito, oral e o que mais, de resultados cabais, o nosso caro estudante, discreto, pouco falante, conquistou em português
sem mais, porém, ou talvez, o ápice colegial dos galões de general. Por seu bom comportamento, em cada hora e momento, seja em aula ou no recreio, na capela ou no passeio, acordado e até no sono, do que todos dão abono, receberá hoje ufano o prêmio maior do ano, que em silêncio não passe, medalha de prima classe. Que resta fazer agora, no adiantado da hora, de nossa faina escolar, em forma complementar, com relação a este aluno, e que se torne oportuno para melhor prepará-lo, qual adestrado cavalo da vida no páreo duro, que seja expulso no escuro. O jovem Drummond, então com 18 anos, mudou-se sozinho para Belo Horizonte, passando a viver um período tumultuado quando, em companhia de Pedro Nava, voltava-se contra a mesmice da cidade. Na capital mineira, republicou suas primeiras crônicas no Diário de Minas e fez vários amigos: Abgar Renault, Aníbal Machado, Emílio Moura, João Alfonso, Mário Caça-Santa, Milton Campos, entre outros. Frequentavam o Café Estrela e a Livraria Alves, dois pontos de encontro da intelectualidade belo-horizontina que compartilhavam o interesse pelo movimento modernista. Em 1923, ingressou na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte. Apesar de concluir o curso, nunca exerceria a função. Final de história. Meu Deus, formei-me deveras. Sou eu, de beca alugada, uma beca só de frente para uso fotográfico. Sou eu, ao lado de mestres Ladeira, Lage, Roberto e do ímpeto diretor Dr. Washington Pires. Eu e meus 9 colegas, mas essas 3 coleguinhas. É tudo verdade? Vou manipular as poções que cortam a dor do próximo e salvam os brasileiros do canguari e do gálico? Não posso crer. Fico apenas na moldura do quadro de formatura. 1924 é um ano decisivo. No Grande Hotel de Belo Horizonte, o Itabirano conheceu Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Blaise Sandra, que viajavam para conhecer as cidades históricas mineiras. Iniciaria em seguida a valiosa correspondência do jovem mineiro com Mário de Andrade, o papa do modernismo paulista. Segundo Drummond, as cartas de Mário eram o acontecimento mais formidável de vida intelectual belo-horizontina. Eram torpedos de pontaria infalível. Depois de recebê-las, todos ficavam diferentes do que eram antes. Nas palavras de Drummond, diferentes no sentido de mais ricos e mais lúcidos. Belo Horizonte, 28 de outubro de 1924. Prezado Mário de Andrade, procure-me nas suas memórias de Belo Horizonte. O rapaz magro que esteve consigo no Grande Hotel e que muito o estima. Ora, eu desejo prolongar aquela fugitiva hora de convívio com seu claro espírito. Para isso, utilizo-me de um recurso indecente. Mando-lhe um artigo meu que você lerá em 10 minutos. 2 méritos. É curto e fala mal do senhor Anatole France. Aliás, Anatole France é um velho vício dos brasileiros. E meu também. Em 1925, casa-se com Dolores Dutra de Moraes e mudam-se para Itabira. Quero me casar. Quero me casar na noite, na rua, no mar ou no céu. Quero me casar. Procuro uma noiva loura, morena, preta ou azul. Uma noiva verde. Uma noiva no ar como um passarinho. Depressa, que o amor não pode esperar. Convidado por Alberto Campos para trabalhar como redator-chefe do Diário de Minas, volta a residir em Belo Horizonte. O poema Cantiga de Viúva é musicado por Heitor Villa-Lobos. Cantiga de viúva. A noite caiu na minha alma. Fiquei triste sem querer. Uma sombra veio vindo, me abraçou. Era a sombra de meu bem que morreu há tanto tempo. Me abraçou com tanto amor, me apertou com tanto fogo, me beijou, me consolou. Depois riu devagarinho, me disse adeus com a cabeça e saiu. Fechou a porta. Ouvi seus passos na escada. Depois mais nada. Acabou.
22 de março de 1927, nasce Carlos Flávio, seu filho, mas este vive apenas meia hora. Um ano depois, nasce sua filha Maria Julieta. 1928 foi o ano em que o modernismo paulista lançou um de seus mais emblemáticos órgãos de divulgação, a Revista de Antropofagia. O poema No Meio do Caminho apareceria estampado na primeira página do 3º número do periódico. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Os versos reapareceram no livro de estreia de Drummond, Alguma Poesia, publicado em 1930. Quando, 4 anos depois, seu amigo Gustavo Capanema tornou-se ministro da Educação e Saúde Pública e o trouxe para o Rio de Janeiro na condição de seu chefe de gabinete, a referência a No Meio do Caminho passou à ordem do dia. É Drummond que registra. O autor da pedra em posição chave no ministério que cuida do ensino. O solecismo tinha uma pedra em lugar de havia uma pedra, erigido em norma oficial de linguagem. Capanema sempre foi o mais indulgente dos homens. Não se podia atacar o Estado Novo porque a censura do DIP vigiava e rosnava. Mas atacar o Capanema podia. Ele dava liberdade e, além do mais, não tinha cobertura em Minas, onde Benedito Valadares lhe fazia pirraças enciumadas. Então, Paulo Capanema. Entre outras coisas, a pedra servia para mostrar que só podia ser maluco um ministro que tinha secretário maluco. Política e literatura viam-se assim, confundidas, parecendo inconciliáveis a figura do funcionário exemplar e a do poeta extravagante, no mesmo sujeito. Mais de uma vez me disseram: engraçado, eu pensava que o senhor fosse débil mental. Mas agora, vendo que providencia o andamento dos processos e faz as coisas normalmente, vejo que me enganei. Desculpe, foi por causa do caminho. As acometidas, de fato, foram muitas e com diferentes motivos, mas sempre ressaltavam o atraso e o acanhamento de grande parte dos meios literário, acadêmico e intelectual brasileiros, incapazes de, décadas depois da Semana de Arte Moderna, de 1922, compreender criticamente o poema. Outra joia polêmica de Alguma Poesia é o célebre Poema de 7 Faces, que abre o volume e vale, ainda hoje, como certidão de nascimento do poeta. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pernas pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. O livro é um marco da moderna poesia brasileira. Mário de Andrade saudou-o de imediato. A análise de Alguma Poesia dá bem a medida psicológica do poeta. Desejaria não conhecer intimamente Carlos Drummond de Andrade para melhor achar pelo livro o tímido que ele era. Para ele se acomodar, carecia que não tivesse nem a sensibilidade, nem a inteligência que possui. Então davam desses tímidos só tímidos, tão comuns na vida, vencidos sem saber o que são, cuja mediocridade absoluta acaba fazendo-os felizes.
Mas Carlos Drummond de Andrade, timidíssimo, é ao mesmo tempo inteligentíssimo e sensibilíssimo, coisas que se contrariam com ferocidade. E desse combate, toda a poesia dele é feita. No ano seguinte, morre seu pai, Carlos de Paula Andrade, aos 70 anos. Viagem na família. No deserto de Itabira, a sombra de meu pai tomou-me pela mão. Tanto tempo perdido. Porém nada dizia. Não era dia nem noite. Suspiro, voo de pássaro. Porém nada dizia. Longamente caminhamos. Aqui havia uma casa. A montanha era maior. Tantos mortos amontoados. O tempo roendo os mortos. E nas casas em ruína, desprezo, frio, umidade. Porém nada dizia. A rua que atravessava a cavalo de galope, seu relógio, sua roupa, seus papéis de circunstância, suas histórias de amor. Há um abrir de baús e de lembranças violentas. Porém nada dizia. No deserto de Itabira, as coisas voltam a existir, irrespiráveis e súbitas. O mercado de desejos expõe seus tristes tesouros. Meu anseio de fugir, mulheres nuas, remorso. Porém nada dizia. Pisando livros e cartas, viajamos na família. Casamentos, hipotecas, os primos tuberculosos, a tia louca, minha avó traída com as escravas, rangendo sedas na alcova. Porém nada dizia. Que cruel, obscuro instinto movia sua mão pálida, sutilmente nos empurrando pelo tempo e pelos lugares defendidos. Olhei-o nos olhos brancos. Gritei-lhe, fala! Minha voz vibrou no ar um momento, bateu nas pedras. A sombra prosseguia devagar aquela viagem patética através do reino perdido. Porém nada dizia. Vi mágoa, incompreensão e mais de uma velha revolta dividir-nos no escuro. A mão que não quis beijar, o pranto que me negaram, recusa em pedir perdão, orgulho, terror noturno. Porém nada dizia. Fala, 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 fala! Puxava pelo casaco que se desfazia em barro, pelas mãos, pelas botinas, prendia a sombra severa e a sombra se desprendia sem fuga nem reação. Porém ficava calada. E eram distintos silêncios que se entranhavam no seu. Era meu avô já surdo, querendo escutar as aves pintadas no céu da igreja. A minha falta de amigos, a sua falta de beijos, eram nossas difíceis vidas e uma grande separação na pequena área do quarto. A pequena área da vida me aperta contra seu vulto e nesse abraço diáfano é como se eu me queimasse todo de pungente amor. Só hoje nos conhecemos. Óculos, memórias, retratos fluem no rio do sangue. As águas já não permitem distinguir seu rosto longe, para lá de 70 anos. Senti que me perdoava, porém nada dizia. As águas cobrem o bigode, a família, Itabira, tudo. Em 1934, a cooperativa Os Amigos do Livro publica Brejo das Almas. Não se mate. Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate, ó, não se mate. Reserve-se todo para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão. O amor, Carlos, você telúrico, a noite passou em você, e os recalques se sublimando, lá dentro um barulho inefável, rezas, vitrolas, santos que se persignam, anúncios do melhor sabão, barulho que ninguém sabe de quê, para quê. Entretanto, você caminha pelo teatro e as luzes todas se apagam. O amor no escuro? Não. No claro, é sempre triste, meu filho, Carlos. Mas não diga nada a ninguém. Ninguém sabe e nem saberá. Com sua nomeação para chefe de gabinete do ministro Gustavo Capanema, Drummond muda-se para o Rio de Janeiro. Coração numeroso. Foi no Rio.
Eu passava na avenida quase meia-noite. Bicos de seio batiam nos bicos de luz estrelas inumeráveis. Havia a promessa do mar, e bondes tilintavam abafando o calor que soprava no vento. E o vento vinha de Minas. Meus paralíticos sonhos, desgosto de viver, a vida para mim a vontade de morrer, faziam de mim homem realejo imperturbavelmente na galeria cruzeiro quente, quente. E como não conhecia ninguém, a não ser o doce vento mineiro, nenhuma vontade de beber, eu disse, acabemos com isso. Mas tremia na cidade uma fascinação, casas compridas, altos abertos, correndo o caminho do mar, voluptuosidade errante do calor, 1000 presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. O mar batia em meu peito, já não batia no cais. A rua acabou, quede as árvores. A cidade sou eu, a cidade sou eu a cidade, meu amor. Depois de alguma poesia e Brejo das Almas, livros marcados pela influência da estética modernista, a poesia de Drummond sofreu uma mudança significativa, assinalada pelo próprio poeta. Penso ter resolvido as contradições elementares da minha poesia num terceiro volume, Sentimento do Mundo. Publicada em 1940, a obra traz, entre seus grandes momentos, o poema que lhe dá título. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo. Morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer mais noite que a noite. 1940 é também o ano em que a editora José Olímpio passou a publicar sua obra, lançando então o livro Poesias, reunião dos 3 primeiros títulos e do inédito José. É a primeira edição do poeta custeada por uma editora. Seu primeiro livro de crônicas apareceu 4 anos depois, com o título Confissões de Minas. Convidado pela revista acadêmica a escrever minha autobiografia, relutei a princípio, por me parecer que esse trabalho seria, antes de tudo, manifestação de impudor. Refleti logo, porém, que, sendo inevitável a biografia, era preferível que eu próprio a fizesse, e não outro. Primeiro, pela autoridade natural que me advém de ter vivido a minha vida. Segundo, porque praticando aparentemente um ato de vaidade, no fundo castigo o meu orgulho, contando, sem ênfase, os pobres e miúdos acontecimentos que assinalam a minha passagem pelo mundo e evitando assim qualquer adjetivo ou palavra generosa com que o redator da revista quisesse, sincero ou não, gratificar-me. Não há dúvida de que 1945 foi um ano marcante na trajetória do poeta, pois registra a publicação do livro A Rosa do Povo, no qual o engajamento político à esquerda mostra-se mais flagrante. O entusiasmo da crítica pode ser medido nas palavras de Álvaro Lins. Este livro revela o drama de um autêntico revolucionário que quer permanecer ao mesmo tempo fiel às exigências da sua arte. De um ser humano que deseja identificar-se com os problemas populares sem o abandono de sua personalidade artística, que é de caráter aristocrático. Daí resulta que o sentido revolucionário da poesia do Sr. Carlos Drummond de Andrade não é aquele que leva a arte a penetrar nas massas, a exaltá-las, a ajudá-las a ter consciência das suas próprias misérias e necessidades, mas aquele que transfigura o sentimento de inconformismo e revolta para que possa comover as chamadas elites intelectuais.
o autor de A Rosa do Povo e Castro Alves são, em toda a nossa literatura, os dois poetas que produziram obras de mais definido conteúdo social e tendência revolucionária. Ali estão alguns dos mais importantes poemas de Drummond e de toda a poesia brasileira. O medo. Em verdade, temos medo. Nascemos escuro. As existências são poucas. Carteiro, ditador, soldado. Nosso destino incompleto. E fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo. Vestimos panos de medo. De medo, vermelhos rios vadiamos. Somos apenas uns homens e a natureza traiu-nos. As árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes. Refugiamo-nos no amor, esse célebre sentimento. E o amor faltou. Chovia, ventava, fazia frio em São Paulo. Fazia frio em São Paulo, nevava. O medo com sua capa nos dissimula e nos berça. Fiquei com medo de ti, meu companheiro moreno. De nós, de vós e de tudo. Estou com medo da honra. Assim nos criam burgueses. Nosso caminho traçado. Por que morrer em conjunto? E se todos nós vivêssemos? Vem a harmonia do medo, vem ao terror das estradas, susto na noite, receio de águas poluídas, muletas do homem só. Ajudai-nos, lentos poderes do Lautano. Até a canção medrosa se parte, se transe e cala-se. Faremos casas de medo, duros tijolos de medo, medrosos caules repuxos, ruas só de medo e calma. E com asas de prudência, com esplendores covardes, atingiremos o cimo da nossa cauta subida. O medo, com sua física, tanto produz carcereiros, edifícios, escritores, este poema, outras vidas. Tenhamos o maior pavor, os mais velhos compreendem. O medo cristalizou-os. Estátuas sábias, adeus, adeus, vamos para frente, recuando de olhos acesos. Nossos filhos tão felizes, fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade. Depois da cidade, o mundo. Depois do mundo, as estrelas, dançando o baile do medo. Ainda em 1945, demitiu-se da chefia de gabinete do ministro Gustavo Capanema e foi convidado por Rodrigo Melo Franco de Andrade a trabalhar na diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mais tarde, tornou-se chefe da seção de História na divisão de Estudos e Tombamento. Novo volume reunindo sua poesia surge em 1948, Poesia até agora. Nesse mesmo ano, morre sua mãe, Julieta Drummond. Para sempre. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-lo um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. São publicados em 1951 Claro Enigma e Contos de Aprendiz, além de A Medo, pela editora Hipocampo. O livro Claro Enigma tornou-se desde logo um marco por abandonar a poesia social de A Rosa do Povo e revelar imensa desilusão. Perguntas em forma de cavalo marinho. Que metro serve para medir-nos? Que forma é nossa e que conteúdo? Contemos algo? Somos contidos? Dão-nos um nome? Estamos vivos? A que aspiramos? Que possuímos? Que relembramos? Onde jazemos?
nunca se finda, nem se criara, mistério é o tempo inigualável. Em 1953, nasce seu segundo neto, Luiz Maurício, a quem dedica o poema A Luiz Maurício Infante, reunido no ano seguinte no volume Fazendeiro do Ar. Acorda, Luiz Maurício. Vou te mostrar o mundo, se é que não preferes vê-lo de teu reino profundo. Despertando, Luiz Maurício, não chores mais com um tiquinho. Se as crianças da América choram em coro, que seria, digamos, do teu vizinho? Que seria de ti, Luiz Maurício, pranteando mais que o necessário? Os olhos se inflamam depressa e do mundo o espetáculo é vário e pede ser visto e amado. É tão pouco 5 sentidos, pois que sejam lépidos, Luiz Maurício, que sejam novos e comovidos. E como há tempo para viver, Luiz Maurício, podes gastá-lo à janela que dá para a justiça del trabajo, onde a imaginosa linha da era tenazmente compõe seu desenho, recobrindo o que é feio, formal e triste. Sucede que chegou a primavera, menino, e o muro já não existe. Admito que amo nos vegetais a carga de silêncio, Luiz Maurício. Mas há que tentar o diálogo quando a solidão é vício. E agora começa a crescer. Em poucas semanas, um homem se manifesta na boca, nos rins, na medalhinha do nome. Já te vejo na proporção da cidade, dessa caminha em que dormes. Dir-se-ia que só o anão de Harrods, hoje velho, entre garotos enormes, conserva o disfarce da infância, como, na sua imobilidade, a esquina de Córdoba e Florida, só aquele velho, pendido e sentado, de luvas e sobretudo, vê passar, é cego, o tempo que não enxergamos, o tempo irreversível, o tempo estático, espaço vazio entre ramos. O tempo, que fazer dele? Como adivinhar, Luiz Maurício, o que cada hora traz em si de plenitude e sacrifício? Hás de aprender tempo, Luiz Maurício, e há de ser tua ciência uma tão íntima conexão de ti mesmo e tua existência que ninguém suspeitará nada, e teu primeiro segredo seja antes de alegria subterrânea que de soturno medo. Aprenderás muitas leis, Luiz Maurício, mas se as esqueceres depressa, outras mais altas descobrirás, e é então que a vida começa, e recomeça, e a todo instante é outra. Tudo é distinto de tudo, e anda o silêncio, e fala o nevoeiro do horizonte, e sabe guiar-nos o mundo. Pois a linguagem planta suas árvores no homem, e quer vê-las cobertas de folhas, de signos, de obscuros sentimentos, e avenidas desertas são apenas as que vemos sem ver. Há pelo menos formigas atarefadas e pedras felizes ao sol e projetos e cantigas que alguém um dia cantará, Luiz Maurício. Procura deslindar o canto, ou antes, não procures. Ele se oferecerá sob forma de pranto ou de riso, e te acompanhará, Luiz Maurício, e as palavras serão servas de estranha majestade. É tudo estranho. Medita, por exemplo, as ervas, enquanto és pequeno e teu instinto, solerte, festivamente se aventura até o âmago das coisas. A que veio, que pode, quanto dura, essa discreta forma verde entre formas? E imagina ser pensado pela Eva que pensas. Imagina um elo, uma afeição surda, um passado articulando os bichos e suas visões, o mundo e seus problemas. Imagina o rei com suas angústias, o pobre com seus diademas. Imagina uma ordem nova, ainda que uma nova desordem. Não será bela? Imagina tudo. O povo com sua música, o passarinho com sua donzela, o namorado com seu espelho mágico, a namorada com seu mistério, a casa com seu calor próprio, a despedida com seu rosto sério, o físico, o viajante, o afiador de facas, o italiano das sortes e seu realejo, o poeta sempre meio complicado, o perfume nativo das coisas e seu arpejo, o menino que é teu irmão e sua estouvada ciência de olhos líquidos e azuis, feita de maliciosa inocência, que ora viaja enigmas extraordinários. Por tua vez, a pesquisa há de solicitar-te um dia mensagem perturbadora na brisa,
É preciso criar de novo, Luiz Maurício. Reinventar nagôs e latinos, e as mais severas inscrições, e quantos ensinamentos nos modelos mais finos, de tal maneira a vida nos excede e temos de enfrentá-la com poderosos recursos. Mas seja humilde tua valentia. Repara que há veludo nos ursos. Inconformados e prisioneiros em Palermo, eles procuram outro lado, e na sua faminta inquietação, algo se liberta da jaula e seu quadrado. Detente. A grande flor do hipopótamo brota da água, nenúfa. E dos dejetos do rinoceronte se alimentam os pássaros. E o açúcar que dás na palma da mão, a língua terna do cão, adoça todos os animais. Repara que autênticos, que fiéis a um estatuto sereno, e como são naturais. É meio-dia, Luiz Maurício, hora belíssima entre todas, pois unindo e separando os crepúsculos, à sua luz se consumam as bodas do vivo com o que já viveu ou vai viver, e a seu puríssimo raio entre repuxos, os ticos e as palomas confraternizam na Plaza de Maio. Aqui me despeço, e tenho por plenamente ensinado teu ofício, que de ti mesmo em púrpura o aprendeste ao nascer, meu netinho Luiz Maurício. Em 1957, publica Fala a Amendoeira. 3 anos depois, nasce seu terceiro neto, Pedro Augusto, em Buenos Aires. O livro Lição de Coisas é lançado em 1962, mesmo ano em que publica sua antologia poética. Nesse ano, é demolida a casa da rua Joaquim Nabuco, 81, em Copacabana, onde viveu 21 anos com Dolores. Agora temos de fechar e sair. Vendi a casa. Será demolida, como todas as casas que restam serão demolidas. Era a única que sobrava nesta quadra. Fora do alinhamento, sua massa barriguda tinha alguma coisa de insolente, de provocativo. Não podia continuar. Isto é, podia. Eu é que entreguei os pontos. Agora veja o que está se passando. Mal assinei a escritura e voltei. Começo a sentir-me estranho na casa. Rompeu-se um laço. Mais do que isso, uma fibra. Eu não sabia ao certo o que é uma casa. Agora sei e estou meio envergonhado. Chega o instante em que compreendemos a demolição como um resgate de formas cansadas, sentença de liberdade. Talvez sejamos levados a essa compreensão pelo trabalho similar, mais surdo, que se vai desenvolvendo em nós. E não é preciso imaginar a alegria de formas novas, mais claras, a surgirem constantemente de formas caducas, para aceitar de coração sereno o fim das coisas que se ligaram à nossa vida. Muda-se para um apartamento na rua Conselheiro Lafayette, no mesmo bairro, e aposenta-se como chefe de seção do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1968, Drummond dá início a uma série de publicações em que rememora a infância, a família, personagens, casos e sua cidade natal, Itabira. A Boitempo e A Falta que Ama, publicado neste tempo, se juntariam outros 2 títulos, Menino Antigo, Boitempo II, e Esquecer para Lembrar, Boitempo III, em 1972 e 1979, respectivamente. A falta que ama. Entre areia, sol e grama, o que se esquiva se dá, enquanto a falta que ama procura alguém que não há. Está coberto de terra, forrado de esquecimento. Onde a vista mais se aferra, a dália é toda cimento. A transparência da hora corrói ângulos obscuros, cantiga que não implora nem ri, patinando muros. Já nem se escuta a poeira que o gesto espalha no chão. A vida se conta-se inteira em letras de conclusão. Por que revoa à toa o pensamento na luz? E por que nunca se escoa o tempo, chaga sem pus? O inseto petrificado na concha ardente do dia une o tédio do passado a uma futura energia. No solo vira semente? Vai tudo recomeçar?
É a falta ou ele que sente o sonho do verbo amar? O poeta, que atuava há mais de 2 décadas como cronista no Correio da Manhã, passa a colaborar em 1969 no Jornal do Brasil, onde ficaria por 15 longos anos. Nesse ano, é publicado o livro de crônicas Caminhos de João Brandão. Em 1973, é publicado As Impurezas do Branco, e 4 anos depois, Discurso de Primavera e Algumas Sombras, de poesias, e Os Dias Lindos, de crônicas. Não basta sentir a chegada dos dias lindos. É necessário proclamar: os dias ficaram lindos. Acontece em abril, nessa curva do mês que descamba para a segunda metade. Os boletins meteorológicos não se lembram de anunciar em linguagem especial. Nenhuma autoridade, munida de organismo publicitário, tirou partido do acontecimento. Discretos, silenciosos, chegaram os dias lindos. Em 1982, quando se comemoravam os 80 anos de nascimento do poeta, são realizadas exposições na Fundação Biblioteca Nacional e na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Diversos suplementos literários do país também comemoram a data. Suas obras são transferidas em 1982 da editora José Olímpio para a Record, que as reedita. São lançados pela sua nova casa editorial os inéditos Boca de Luar e Corpo. As 100 razões do amor, sem com S. Eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante e nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor, por mais que o matem, e matam a cada instante de amor. No mesmo ano, interrompe sua colaboração no Jornal do Brasil, em 29 de setembro, com a crônica Tchau. Crônica tem essa vantagem. Não obriga ao paletó e gravata do editorialista, forçado a definir uma posição correta diante dos grandes problemas. Não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece. Dispensa a especialização suada em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa. Sei bem que existem o cronista político, o esportivo, o religioso, o econômico, etc., mas a crônica de que estou falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a informação ou comentários precisos que cobramos dos outros. O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não ortodoxo e não trivial e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação do espírito. Em 1985 são publicados Amar se aprende amando, Poesias de convívio e de humor e O Observador no escritório, diário no qual constam registros da vida cotidiana, política e depoimentos. No dia 31 de janeiro de 1987, Carlos Drummond de Andrade escreve seu último poema, Elegia a um Tucano Morto, que seria publicado em 1996 no livro póstumo Farewell. Elegia a um tucano morto. O sacrifício da asa corta o vôo no verdor da floresta. Citadino serás e mutilado. Caricatura de tucano para a curiosidade de crianças e a indiferença de adultos. Sofrerás a agressão de aves vulgares e morto quedarás no chão de formigas e de trapos. Eu te celebro em vão como a festa colorida mas truncada, projeto da natureza interrompido ao azar de peripécias e viagens do Amazonas
ao asfalto da feira de animais. Eu te registro simplesmente no caderno de frustrações deste mundo, pois para isto vieste, para a inutilidade de nascer. Ainda em 1987, é homenageado pela Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, que obtém o título de campeã do Carnaval Carioca, levando para a Avenida o Samba Enredo no Reino das Palavras. No dia 5 de agosto, falece sua filha, Maria Julieta, aos 59 anos. Com problemas cardíacos, o estado de saúde do poeta torna-se mais grave. Falece 12 dias depois. É publicado em 1992 o livro de poemas eróticos O Amor Natural, organizado pelo autor. Você, meu relógio de não marcar horas. Você, meu mundo, meu relógio de não marcar horas, de esquecê-las. Você, meu andar, meu ar, meu comer, meu descomer. Minha paz de espadas acesas, meu som no festival, meu acordar entre girândolas, meu banho quente, morno, frio, quente, pelando, minha pele total, minhas unhas afiadas, aceradas, aciduladas, meu sabor de veneno, minhas cartas marcadas que se desmarcam e voam, meu suplício, minha mansa onça pintada pulando, minha saliva, minha língua passeadeira, possessiva, meu esfregar de barriga em barriga, meu perder-me entre pelos, algas, águas, ardências, meu pênis submerso, túnel, cova, cada vez mais funda, estreita, mais, meus gemidos, gritos, uivos, guais, guinchos, miados, ofegos, ai, ui, minha evaporação, meu suicídio gozoso, glorioso. No dia 2 de julho de 1994, falece Dolores Moraes Drummond de Andrade, aos 94 anos, viúva do poeta. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.